Meu nome é Tatiana, estou aqui para apresentar um trabalho da Universidade Federal de Ouro Preto, EAD 527, estágio do terceiro ano. E hoje eu vou apresentar análise combinatória, tema arranjo e permutação simples. Arranjo. A análise combinatória estuda dois tipos de agrupamentos, que são o arranjo e a combinações, sendo que diferem em arranjos simples e combinações simples. Arranjos são agrupamentos nos quais a ordem dos seus elementos faz a diferença. Por exemplo, os números de 3 algarismos formados pelos elementos 1, 2 e 3 são 312, 321, 132, 123, 213 e 231. Esse agrupamento é um arranjo, pois a ordem dos elementos 1, 2 e 3 diferem e é considerado simples, pois os elementos não se repetem. Para que tenhamos arranjos simples, é preciso ter um conjunto de elementos distintos. Distintos quer dizer o quê? Conjuntos diferentes, elementos diferentes, com uma quantidade qualquer de elementos, sendo que os arranjos simples são formados e irão possuir N elementos, sendo que essa quantidade será igual ou menor que a quantidade de elementos do conjunto 5, 6 e 7. Veja os possíveis agrupamentos formados com dois elementos de B. 5 com 6 formam o número 56 e 5 com 7 formam o número 57. 6 com 5 forma o número 65 e 6 com 7 forma o número 67. Então, os agrupamentos formados com dois elementos do conjunto B são 56, 57, 65, 67, 75 e 76, formados por arranjos simples pelos elementos do conjunto B. Nesse exemplo, percebemos que é possível formar 6 arranjos. Essa quantidade pode ser representada da seguinte forma: A3,2, 3 elementos distintos, que é o A3, e formado de 2A2, que é o 2, utilizando o processo do princípio fundamental da contagem. Calculamos a quantidade de elementos. A3 é igual a 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 6. Se em um agrupamento compararmos os arranjos simples formados, perceberemos que eles se diferem de duas maneiras diferentes, pela ordem de seus elementos ou pela natureza de seus signos. Do exemplo anterior, perceberemos que eles são diferentes pela ordem dos seus elementos. Se compararmos os arranjos 75 e 76 do exemplo anterior, perceberemos que eles são diferentes pela natureza de seus elementos, pois são diferentes. Considerando N a quantidade de elementos de um conjunto qualquer e P um número natural menor ou igual a N vezes P, será a classe ou a ordem do arranjo, indicado da seguinte forma: AN,P. A fórmula geral utilizada no cálculo da quantidade de arranjos simples é AN vezes P igual a N fatorial sobre N menos P fatorial. Exemplo: calcule A7,3. Então, A7,3 é igual a 7 fatorial sobre 7 menos 3 fatorial. A7,3 é igual a 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. E 7 menos 3 é igual a 4 fatorial. Então, calculando 7 vezes 6 vezes 5 é igual a 210. Agora vamos para a permutação simples. Ação simples. A cada um dos agrupamentos que podemos formar com certo número de elementos distintos, tal que a diferença entre um agrupamento
e outro se dê apenas pela mudança de posição entre seus elementos, damos o nome de permutação simples. Neste caso, o agrupamento de livros, português, matemática, história e geografia, difere do agrupamento matemática, história, português e geografia, pois embora os elementos de ambos os grupos sejam os mesmos, há mudanças no posicionamento de ao menos um desses elementos. Segundo o princípio fundamental da contagem, vimos que o número de agrupamentos possíveis desse exemplo era dado por 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 24. Na página sobre fatoriais, vimos que 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 é igual a 4 fatorial. Então, se chamamos de Pn, a permutação simples de n elementos distintos. Podemos calculá-la através da seguinte fórmula. Pn igual a n fatorial. Resolvendo o exemplo com o uso da fórmula, temos P4 igual a 4 fatorial, que é igual a 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. P4 é igual a 24. Exemplos. Quantos anagramas podemos formar a partir da palavra ordem? Um anagrama é uma palavra ou frase formada com todas as letras de uma outra palavra ou frase. Normalmente, as palavras ou frases resultantes são sem significados, como já era de se esperar. Como a palavra ordem possui 5 letras distintas, que são 5 letras diferentes, que é O, R, D, E, N, devemos calcular o número de permutações. Calculando P5, temos P5, que são as 5 letras que contém na palavra ordem. Então, vai ser 5 fatorial. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 120. Portanto, o número de anagramas que podemos formar a partir da palavra ordem é igual a 120. Na fila do caixa de uma padaria estão 3 pessoas. De quantas maneiras elas podem estar posicionadas nessa fila? Temos que calcular P3. Então, P3 é igual a 3 fatorial, que é a 3 vezes 2 vezes 1 igual a 6. Logo, as 3 pessoas podem estar posicionadas de 6 maneiras diferentes na fila.